Sr. João aqui na área. Venho gravar para vocês o exercício 9 da prova da competição Jacob Palles Júnior de matemática que aconteceu ano passado. Foi a primeira competição com esse nome, né, Jacob Palles Júnior, e nem sei se eu estou pronunciando corretamente, mas é uma ótima prova, bem interessante. E ao final do vídeo, se alguém quiser alguma outra questão dessa prova, pode deixar aí nos comentários que eu resolvo para vocês. Essa prova aí, os competidores que foram premiados ganharam vaga para participar da UBM. Então, vale a pena estudar ela aí e praticar os exercícios. Então, vamos para essa questão aqui. Fala o seguinte: as raízes da equação x² menos nx mais m são números reais não nulos a e b. As raízes da equação x² menos 2x 2nx, né, mais 2m igual a zero. São a² e b². E ele quer saber aí o valor de m mais n. Então vamos lá. Então vamos anotar isso aqui, ó. Então eu tenho x² menos nx mais m. Isso aqui é a minha primeira equação. Onde que, se eu fosse chamar aí, né, informalmente, o meu x1 e o meu x2, as minhas raízes, né, x1 e x2, seriam dados, né, pelos números a e b. Então, no primeiro momento aqui, eu poderia pensar numa soma em produto, né? A soma das minhas raízes a mais b é menos b sobre a, que seria n sobre 1. Lembrando que aqui é a minha equação de segundo grau, né, pessoal? Então, o a é aquele que acompanha o x², o b é o que acompanha o x e o c é aquele cara que fica sozinho. Então, como a fórmula da soma, né, é menos b sobre a, veja que esse b aqui é diferente desse b de cá. Vou até fazer um b maior aqui. Então, seria pegar menos o b, ou seja, o valor oposto do b, que seria mais n, sobre 1. Basicamente isso aí para a galera que não compreendeu muito bem. Continuando, né, o produto das minhas raízes, a vezes b, seria c sobre a, ou seja, m sobre 1. Daí, então, temos que a mais b é igual a n e a vezes o b é igual a m de macaco, dado da primeira equação. Agora, vamos ver o que a segunda equação nos traz. Ela é x² menos 2nx mais 2m igual a zero. Do mesmo modo, né, ele fala para nós que as raízes aqui agora são a² e b². Então, a gente pode pensar a mesma coisa. Meu x1 aí supostamente seria a², meu x2 aí seria um b². Eu posso fazer o mesmo da soma e produto. Então, a² mais b² seria igual a menos b sobre a, ou seja, 2n sobre 1. E a² vezes b² seria c sobre a, ou seja, 2m sobre 1. Simplificando isso aqui também, tenho que a² mais b² é igual a 2n, e a² vezes b² é igual a 2m. Então, vai ser daqui, né, dessas duas relações que nós montamos, 4 equaçõezinhas, que a gente vai chegar no tão esperado valor aí de m mais n. Então, a partir daí que eu vou conseguir descobrir esses parâmetros. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente poderia pegar é fazer uma comparação simples aqui, né? Que comparação? Aqui, ó. Aqui é o mais fácil. A vezes b é igual a m. E eu tenho aqui que a² vezes b² é igual a 2m. Então, eu tenho um potencial aqui para descobrir o m. Por quê? Pense o seguinte. a² vezes b², vamos começar a escrever. a² vezes b²
eu posso falar aqui que é AB vezes de novo quem? AB. Então, se eu pegar e pôr aquilo ali naquela relação, ficaria mais ou menos assim, ó. Veja que eu tenho aqui A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a 2m. Se eu abrir isso aqui, fica igual a parte de cima. Então, eu posso falar que isso aqui é igual a 2m. Vamos apagar aqui só para não ficar confuso. Estamos aqui, né? E aí, pela essa equação aqui, vamos chamar ela de equação 1, nós temos que A vezes B vale m. Então, isso aqui é a mesma coisa que m vezes m é igual a 2m. Podemos pegar e dividir por m de ambos os lados. Se eu faço isso aqui, cancela, temos então que o meu m vale 2. Pronto. Então, eu vou falar que isso aqui é a equação 1 e essa aqui é a equação 2. A partir daí, descobrimos então que o m vale 2. O que a gente pode fazer agora então, João? Vamos pegar para descobrir o n, né? Porque a gente já usou a 1 e a 2 para descobrir o m de macaco. Vamos tentar descobrir aí o n de navio. Veja que esse aqui é o meu pensamento, viu, pessoal? Às vezes vocês podem ter alguma ideia legal aí também, depois vocês me contam. Então, agora eu pegaria a equação que eu vou chamar aí de número 2, 2 não, né? Número 3 e número 4. Então, a partir da equação número 3, eu vou pegar essa equação e eu vou elevar ela ao quadrado de ambos os lados. Então, eu vou pegar aquele AB e elevar ao quadrado e o n elevar ao quadrado. Então, eu vou desenvolver esse produto notável que ficaria a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é igual a n ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui. Temos algumas informações, né? Temos que a vezes b é igual a m e também temos que o m é igual a 2. Logo, eu posso falar que a vezes b vale 2. Então, aqui eu posso falar que isso é a ao quadrado mais 2 vezes o 2 mais b ao quadrado igual a n ao quadrado, já que a gente acabou de concluir isso aqui. E melhor, né? Vamos reagrupar aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 4 é igual a n ao quadrado. O que você agrupou, João? Eu agrupei pelo seguinte, galera. Isso tudo aqui que eu fiz foi só brincando com a minha equação 3 e pegando uma informação ali da minha equação 1. Agora eu vou inserir as informações da equação 4, que é o quê? Ó? A ao quadrado mais b ao quadrado vale, então, 2n. Então, no lugar desses dois caboclinhos aqui, eu coloco, ó, 2n mais 4 é igual a n ao quadrado. Putz, olha que legal. Temos uma equação de segundo grau. Vamos jogar todo mundo para o mesmo lado para a gente fazer a fórmula de resolução aqui, né? Então, ficaria n ao quadrado menos 2n menos 4 igual a 0. Então, veja que eu joguei o 2n para lá, então ele foi negativo, e joguei o 4 para lá, então ele foi negativo. De novo, esse jogar o 4 aí é só... e o 2 é só para vocês entenderem, porque na verdade a gente está subtraindo o 4 de ambos os lados, né? Então, a gente cancelaria aqui, ficaria só de lá. E subtraindo 2n também de ambos os lados. Então, também cancelaríamos aqui. Daí que chega esse passa para lá e passa para cá. Mas, enfim. Vamos resolver isso aqui. Aparentemente, por som, o produto não vai sair. Então, vamos fazer todo o processinho, né? Vamos pegar aqui, ó. Delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta vai dar 4 mais 1,16. Então, o nosso delta deu 20. A partir daí, né, do nosso delta dando 1,20, vamos pegar aqui e vamos descobrir os possíveis valores de n. Então, n é menos o valor de b. Veja que o b aqui está sendo menos 2, então vai ficar menos o menos 2. Mais ou menos a raiz de 20.
dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, menos 2, que viraria mais 2, mais ou menos a raiz de 20. Veja que a raiz de 20 posso escrever como raiz de 4 vezes 5, para que eu possa simplificar, dividido por 2. Vejam, então, que a raiz de 4 é 2, raiz de 5 não tem. Então, eu posso falar que isso é 2 mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 2. E aí eu posso simplificar tudo por 2 aqui, né? Essa divisão por 2 aqui, ela não acontece só nesse 2 ou só nesse, para eu querer cortar. Acontece nos dois. Então, se eu dividir tudo por 2, isso fica 1 mais ou menos a raiz de 5. Olha que lindo. Então, descobrimos aí as duas respostas. 1n1 igual a 1 mais raiz de 5. E 1n2 igual aí a 1 menos raiz de 5. Aí, o que acontece, moçada? Se vocês pegarem aqui, temos esses dois valores de n. E lembre que o meu m vale 2. E ele quer a soma, ó, m mais o n. Então, se eu pegasse esses dois valores de n e somasse aqui, né, o m, mais 2 e mais 2, esse cara aqui viraria... veja que eu estou somando o m, né? Esse cara viraria 3 menos raiz de 5. E esse cara aqui viraria 3 mais raiz de 5. Seriam duas opções de soma que nós teríamos. Só que a hora que eu venho aqui para as opções, ó, veja que eu tenho as duas opções. 3 mais raiz de 5 e 3 menos raiz de 5. Pô, João, e como é que eu vou escolher qual que eu vou usar? Lembrem, né, que a hora que eu substituir o m e o n em alguma dessas equações, as raízes têm que ser números reais, não nulos. Então, eu vou pegar aquela primeira equação. Então, vamos apagar só essa baboseira que nós fizemos aqui, né? Apaga esse m aqui que a gente viu que não deu em nada. E vamos deixar nossas possibilidades. Vamos organizar o nosso pensamento aqui embaixo. Então, vou pegar aqui, passar um riscão aqui. Então, vamos lá. Descobrimos que o m é absoluto, vale 2. Só que nós temos dois possíveis valores de n. Tem um possível valor aqui que é 1 mais raiz de 5. E tem um segundo possível valor que é 1 menos raiz de 5. E como é que eu vou verificar qual que é certo de eu usar o primeiro ou o segundo? Vamos verificar da seguinte maneira. Nós temos uma equação lá que é x² menos nx mais m igual a 0. E essa equação ela me dá raízes reais, ou seja, eu tenho que conseguir resolver ela. Não são raízes complexas. Então vamos lá. Se eu substituir, vamos pensar num primeiro pensamento aí. Então vou pensar aqui, ó, pensamento 1. O m valendo 2, só que o n valendo 1 mais raiz de 5. Então ficaria assim, moçada, ó, x² menos 1 mais raiz de 5, que acompanha o x, mais 2, igual a 0. Então, se eu fosse resolver isso aqui, vamos lá para o delta. Então, o nosso delta seria b², ou seja, menos... Nem precisa desse menos aqui nesse caso, né, galera? Porque tudo ao quadrado fica positivo. Então, vamos pôr só o número, vamos logo ao caso. 1 mais raiz de 5 ao quadrado. Poderia ter colocado o menos ali, mas o menos com menos, vocês sabem que se transforma no mais. Menos 4 vezes A vezes o C. Então, se eu desenvolvo isso aqui fica 1 ao quadrado mais 2 raízes de 5 mais 5 menos 8. Então, 1 ao quadrado com 5 daria 6. Menos 8 mais 2 raízes de 5. Então, isso aqui daria menos 2 mais 2 raízes de 5.
o que resultaria em um número positivo. Como é que eu sei disso? Pensa que a raiz de 5 é um pouco maior do que a raiz de 4. Então, na pior das hipóteses, vamos aproximar a raiz de 5 para 2 mesmo. Então, isso que daria 2 vezes 2, que é 4, menos 2. Vamos, bem grotesco, né? Mas vamos aproximar que isso aqui daria 2 positivo. Claro que não daria, vocês sabem, né? Dá um pouquinho mais aí. É só para vocês entenderem. Então, veja que o meu delta seria um valor positivo. Ou seja, se eu tenho um valor de delta positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. Então, aqui já vejo que essa sim é uma possível resposta. Antes de descartar a segunda resposta, vamos testar agora a possibilidade o quê? 2, que seria o mesmo m, só que usando esse n aqui agora diferente. Que ficaria x ao quadrado menos ou menos raiz de 5x mais 2. Então, da mesma maneira, eu vou calcular o delta. Então, de novo, vou desconsiderar esse negativo aqui, porque tudo ao quadrado fica positivo. Tá? Não é que eu não sei matemática, não. Veja só. Menos 4 vezes A vezes o C. Então, a hora que eu desenvolver isso aqui, ó, fica primeiro ao quadrado menos 2 raízes de 5 mais 5, que seria o segundo ao quadrado, tá, pessoal? Às vezes vocês ficaram sem entender esse passo aqui, tá? Isso é um produto notável. É o quadrado da soma. Então, primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o segundo ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado seria raiz de 25, que é 5. Da mesma maneira aqui. E aí ficaria aqui, então, menos 8. Então, veja que dessa vez, ó, eu tenho 1 com 5, 6, menos 8, menos 2 raízes de 5. Então, isso resultaria em menos 2, menos 2 raízes de 5. Ou seja, estou tendo um delta negativo. Quando eu tenho um delta negativo, comumente o pessoal fala que é conjunto vazio. Mas não é que é conjunto vazio, é que eu não tenho nenhuma raiz real. As minhas raízes aqui seriam complexas. Então, eu descartaria esse resultado. Então, o valor real aí, né, de m mais o nosso n seria somar 2 com 1 mais raiz de 5, que dariam 3 mais raízes de 5. Então, a alternativa correta, pessoal, seria aí. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários. E um grande abraço do professor João, galera. Até a próxima.